Depois desse devaneio de feliz aniversário para a cidade de São Paulo, não dá para ser só a Z da vida, né? É bom a gente poder ouvir uma musiquinha e ver imagens tão bonitas numa data tão especial. Bom, já que prometemos, vamos cumprir aqui, hein? A gente tem uma entrevista bem importante para que você possa nos acompanhar agora ao vivo na CNN, no meio de uma crise de confiança com militares. O governo federal deve reunir todos os secretários de segurança pública amanhã, quinta-feira. É um encontro para tentar reafirmar o diálogo com as forças policiais de cada estado. Para a gente poder trazer esse retrato e também mergulhar em outros aspectos, nós estamos com o secretário nacional de Segurança Pública, o Tadeu Alencar, que inclusive foi quem idealizou a reunião. Então isso multiplica a importância de ter a sua presença aqui. Secretário, obrigada de verdade pela gentileza. Bom dia, é uma grande satisfação participar aqui do seu programa. Muito bem, espero que nós tenhamos sempre muitas oportunidades para isso. Basília e Uribe já estão conosco aqui na tela. Secretário, já começo lhe perguntando então a respeito dessa reunião. De que maneira vocês pretendem arquitetar essa fala, essa conversa para diminuir os conflitos entre polícia e política? Nós convidamos todos os secretários de Segurança Pública do Brasil para que agora, no início da gestão do presidente Lula e também de todos os governadores que iniciaram os seus mandatos no dia 1º de janeiro, para que a gente tenha um diálogo. Muitos deles são gestores novos que estão assumindo as suas pastas nesse momento. Então é muito importante que a gente possa ter um diálogo nacional, interfederativo, cooperativo, porque o tema segurança pública não é um tema e responsabilidade de um estado da federação. É um tema nacional. É algo que nós temos estatísticas assombrosas da violência no Brasil e, por isso, é uma responsabilidade da União, do governo federal, não como agente diretamente responsável pela operação de segurança pública nos estados, mas respeitando essa competência dos estados membros da federação. É muito importante que a União possa ter um papel de articulador de uma política nacional e, para isso, é necessário um diálogo intensivo com os estados, em especial com aqueles que estão com a responsabilidade de tocar a questão da segurança pública nos seus estados. Convidamos todos os secretários, já temos a confirmação de quase todos eles. Até ontem à noite já tínhamos 22 estados que confirmaram essa participação. Então a primeira palavra será com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, uma palavra de diálogo, de que esse não é um tema que deve nos dividir. Nós temos as questões políticas que nessa matéria devem ser deixadas de lado para que a gente possa fazer um grande esforço de um enfrentamento. Falei de estatísticas, o Brasil tem menos de 3% da população mundial e é responsável por 20% dos homicídios do planeta. Só esse dado deve nos levar a ter uma grande responsabilidade no trato dessa questão e devemos fazê-lo em conjunto com os estados federativos. Basília, por favor, você que é a nossa ponte de contato com o secretário, por gentileza, pode chegar na conversa. Obrigada, Elisa. Obrigada, secretário. Inclusive, essa informação de que o governo federal vai fazer essa primeira reunião com todos os secretários de segurança pública foi passada, né? Foi divulgada primeiro aqui na CNN Brasil. Esse é um aspecto importante nesse calendário da crise que a gente coloca aí para o público saber, reunião que vai ser nesta quinta-feira. Secretário, olhando para o 8 de janeiro e o que a gente pode medir de responsabilidades, o senhor tem dito nas suas redes sociais que os policiais estavam cumprindo ordens. Isso exime os policiais, ou seja, os comandados, os subordinados, de alguma responsabilidade e eleva a responsabilidade de quem comandou aquela operação? Por que o senhor tem essa avaliação de que os policiais não erraram, e sim os seus comandantes? Eu acho que é preciso analisar os fatos friamente. O que aconteceu foi muito grave, não foi apenas um dano patrimonial, um dano à cultura e à memória brasileiras. Foi um ataque à própria democracia, às instituições de Estado, em especial com a selvageria jamais vista na história brasileira, em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Congresso foi atacado, foi depredado, o Palácio do Planalto, mas foi no Supremo onde houve ali nitidamente uma manifesta expressão de reação contra o papel que numa democracia o Poder Judiciário
exerce, em especial quando se trata de defender o Estado Democrático de Direito. Eu acho que é muito importante avaliar que a mesma polícia que no dia 1º de janeiro fez a segurança pública de maneira exemplar, não houve nenhum incidente com um número muito maior de pessoas, em torno de 300 mil pessoas. Na esplanada, foi a mesma polícia que, sob outro comando, que sob outra orientação, não fez a provisão de segurança que era esperada e permitiu que acontecessem esses fatos tão lamentáveis. É claro que a responsabilidade de qualquer agente público, de qualquer nível de poder, do governo federal, do governo do Distrito Federal, ela será individualmente apurada se comprovar que houve uma participação por omissão ou por comissão. Mas o que é claro e nítido é que foi a ação dolosamente reconhecida na atitude, principalmente, do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que trocou no dia 2 de janeiro toda a cúpula de segurança e viaja para o exterior, deixando um subordinado que 40 minutos antes da invasão do Congresso, estava assegurando ao governador Ibanez que a situação estava absolutamente sob controle. Me parece que essa responsabilidade conectada com o que houve, a mesma polícia do dia 1º de janeiro, que atuou de maneira exemplar, parece fazer incidir sobre as autoridades responsáveis pela segurança pública no Distrito Federal, que é quem tem essa atribuição em primeira linha. Portanto, essa é a principal cadeia de responsabilidade, sem prejuízo de que outras eventuais apurações sejam feitas, individualizando a responsabilidade de qualquer servidor público. Uribe? Secretário, obrigado pela entrevista, um golaço aqui da Basília Rodrigues. Eu gostaria de perguntar sobre cadeias de comando. A gente viu aqui no Distrito Federal, por exemplo, policiais militares, muitos deles se ausentaram no dia 8 de janeiro. Em outros estados já houve insurgências, como no Ceará recentemente. Como restabelecer, reinstitucionalizar a Polícia Militar para que a hierarquia do comandante ao subordinado seja respeitada? E emendando uma segunda pergunta, pode haver mudanças no esquema de segurança hoje do Distrito Federal, ou seja, diminuir os poderes da Secretaria de Segurança Pública e passar para o governo federal? Eu acho que nós temos que pensar, diante dos fatos graves que aconteceram, uma reflexão. O direito é fruto da realidade. E depois do que passamos no dia 8 de janeiro, é evidente que houve uma vulnerabilidade no modelo de governança da atuação das forças de segurança no Distrito Federal. Bastou que o secretário de Segurança ou o comandante-geral da Polícia Militar não estivessem cumprindo ali diretamente o seu papel e, eventualmente, responsabilidades que estão sendo apuradas da parte do próprio governo do Distrito Federal, causou essa vulnerabilidade e essa fragilidade. Isso nos obriga a fazer uma reflexão de aperfeiçoamentos que devam ter na governança do governo do Distrito Federal em relação à segurança, exatamente porque ali está a sede dos 3 poderes da República. Então, é atribuição do GDF, mas é também obrigação da União pensar mecanismos, naturalmente submetidos dentro do Poder Executivo ao Ministro da Justiça, depois à área política, à Casa Civil e ao próprio Presidente da República, um debate que poderá ser instalado, mas há visivelmente a necessidade de um aperfeiçoamento para que não se necessite de um instrumento drástico, como é uma intervenção que interdita os poderes de um ente federativo que tem a sua autonomia, tem a sua independência, e que geralmente a intervenção acontece depois do dano causado. Então precisamos pensar modelos de governança que aperfeiçoem a atuação das forças de segurança no Distrito Federal e, naturalmente, protejam a nossa democracia. Secretário, quero aproveitar que nós estamos com a presença do senhor e expandir também o nosso olhar. Daqui a pouco, eventualmente, os meus colegas voltem às questões do dia 8, mas gostaria de trazer também o número de homicídios no Brasil. O senhor chegou agora no posto, há poucos dias, então, com toda certeza, está fazendo um raio-x, levantamento de informações e compreendendo qual é o cenário. Gostaria de lhe ouvir sobre um assunto que foi muito debatido na gestão anterior, sobre posse de armas e diminuição no número de homicídios. Inclusive, dias atrás, no depoimento de custódia, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, chegou a falar, fiz um trabalho ótimo no Ministério da Justiça, tanto que nós conseguimos reduzir os homicídios a nível nacional. E muitas vezes nós já ouvimos Jair Bolsonaro atribuindo a redução no número de homicídios à liberação de armas.
Gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso. A nossa visão é completamente diferente disso. A política de segurança pública do governo Bolsonaro e, consequentemente, do Ministério da Justiça, sob o comando dos seus ministros, foram duas: de liberação de armas de um lado e de politização das polícias. Eu acho que a redução dos indicadores, ela decorre de uma série de medidas que foram tomadas no período anterior ao governo Bolsonaro, como a criação, através da Lei 13.765, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública e trouxe receitas das loterias para dar musculatura ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Além do papel de estados da federação, tem estados que já vêm trabalhando há muito tempo com integração entre as polícias, com a visão de associação de repressão qualificada e prevenção social. Esses são os instrumentos, a grosso modo, que nós pretendemos utilizar em diálogo com os estados para que, de fato, se tenha uma política que enfrente adequadamente a questão da violência no Brasil. Associar a liberação de armas a índices incidentais de redução da violência, eu penso que apesar do governo Bolsonaro e apesar da liberação de armas, houve essa redução que é fruto muito mais também do momento de pandemia, onde diminuiu a circulação de pessoas nas ruas, diminuiu também o conflito entre facções criminosas, o que provoca essa redução, mas principalmente medidas que tomadas antes do governo Bolsonaro, em 2018, e também pelo papel dos estados, que alguns vêm cumprindo de maneira diligente o papel de prover segurança pública com esse binômio, que eu acho que é a grande chave do enfrentamento adequado da violência no Brasil, que é repressão qualificada e prevenção social. Basília? Secretário, você disse que já recebeu a confirmação de ao menos 22 secretários de segurança pública nos estados. Eu queria saber quem está nessa lista, se, por exemplo, São Paulo já confirmou presença, e também dialogar com o senhor sobre projetos que podem ser ampliados no Brasil e que estão tendo resposta positiva nos estados. Às vezes o que precisa ser feito na segurança pública não é bem compreendido pelas próprias forças policiais. A exemplo daquele programa Olho Vivo, que traz as câmeras corporais, nas fardas dos policiais. O senhor acha que a Secretaria Nacional de Segurança Pública tende a ampliar este programa, que tem obtido resultados lá em São Paulo, para outras unidades da federação? Primeiro, eu quero reafirmar que houve até ontem à noite 22 estados. Nós temos a expectativa de que haja a participação de todos, aqueles que não tiverem confirmado. No meu retorno agora ao Ministério, eu vou entrar em contato diretamente para que a gente tenha efetivamente esse colegiado de maneira completa. Essa reunião terá a participação do ministro Flávio Dino, portanto a nossa expectativa é muito grande, é um primeiro contato e a gente precisa ali alinhar qual é o jogo que nós vamos jogar de uma matéria que não devemos politizar. Acho que tem uma série de questões que a gente precisa discutir. Esse é apenas um deles, a questão das câmaras corporais. É evidente que ela tem influenciado na redução da letalidade policial, inclusive no estado de São Paulo. O nosso diretor da Força Nacional, o coronel Fernando Alencar, foi comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo no momento em que as câmaras tiveram esse programa assim, bastante afirmado, com redução direta dessa letalidade. Mas eu acho que a redução de letalidade não é o único efeito da Câmara, ela também protege o bom policial, mas esse é um debate que ainda está sendo feito no Ministério da Justiça e em relação aos estados nós vamos dialogar, vamos ouvir. O nosso papel também é de ouvir aquilo que os secretários de segurança, nas suas realidades socioeconômicas, que são muito distintas no Brasil, de modo que não temos aqui a pretensão de impor a nenhum estado isoladamente nenhum tipo de programa nem de política. Nós vamos dialogar, vamos ouvir e certamente no Conselho Nacional de Segurança Pública, que nós vamos reativar, onde estarão presentes os gestores federais, os ministérios, os gestores estaduais, as forças de segurança
com as suas representações e entidades nacionais e a sociedade civil, a academia, que certamente tem uma contribuição inestimável no estudo da segurança pública e que a gente quer ouvir a todos. Não vamos confundir o nosso papel, cada um dentro das suas atribuições e responsabilidades, mas esse é um tema e faremos um esforço muito grande de ouvir, de dialogar, de se reaproximar das forças de segurança que foram muito politizadas e a gente quer exatamente, de maneira muito cautelosa, mas assertiva, promover uma despolitização para que a gente trate, inclusive, a pauta que atende a preocupações das forças policiais, programas sociais. As forças têm um grande número de doenças psicossociais, de suicídios, de casos de depressão, de alcoolismo, de modo que tem aí um universo muito largo de desafios e devemos fazê-lo, o enfrentamento a esse desafio com muito diálogo, principalmente em respeito à competência federativa dos estados, não esquecendo também o papel dos municípios, o papel das guardas municipais, que certamente serão atores importantes nesse nosso projeto de enfrentamento a essa assombrosa violência no nosso país. Ouvimos o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Secretário, reitero aqui o nosso agradecimento. Obrigada pela gentileza de ter vindo até a sede da CNN e que nós tenhamos outras oportunidades de conversa. Sem dúvida. Obrigado, Elisa, Gustavo, Basília. Foi um prazer estar aqui na CNN Brasil. Um bom dia. Obrigada. Bom dia.